Bom dia, pessoal. Então, retornando nossos vídeos, eu queria nesse aqui fazer um apanhado geral do que a gente está falando, né? Qual é a minha intenção, onde eu quero chegar, e relembrar um pouco, porque eu já falei disso, né? Também comentar algumas contribuições que eu tive de pessoas que acompanham esses meus vídeos, críticas até, né? Que são sempre bem-vindas. Eu gosto que as pessoas até me critiquem e digam, tá errado. E se eu estou errado, é uma coisa que eu aprendo com quem está vendo. Muito bem. E dizer que esses vídeos que eu estou fazendo aqui no YouTube, eles são a base do meu segundo livro, já que eu tenho um primeiro livro, né? Eu sou formado em engenharia, filosofia, estou me formando em economia e eu tenho um primeiro livro de filosofia. Quem me segue, a maioria já sabe, se chama Quem Tem Ouvidos, um livrão, né? Que eu escrevi em décadas e tal. E o meu segundo livro é, em certo sentido, a continuação do primeiro. Só que agora, enquanto que esse primeiro é mais metafórico, é uma coisa bem como a filosofia trata a coisa com metáforas, né? No segundo eu vou entrar mais, como se diz, eu vou entrar na couve, eu vou mais diretamente no assunto, no que o ser humano tem que fazer, enfim, na minha opinião, para encarar suas possibilidades todas que vão além, na minha opinião, da mera racionalidade. O ser humano tem desejos que parecem impossíveis de serem realizados. Será que eles são possíveis ou não são possíveis? Essa é a discussão. Quais desejos, pessoal? Nós estamos num momento propício para discutir isso, né? Eu defendo que o grande inimigo do ser humano é a finitude, como a gente diz na filosofia. É a morte. Só que isso é uma simplificação, não é simplesmente a morte. A morte é também o envelhecimento, é a corrupção, é a decadência, ou seja, essa coisa que existe na natureza que vai nos desfazendo e vai desfazendo o mundo e vai corrompendo o mundo. Esse é o nosso inimigo. Nós nos revoltamos contra isso. O ser humano não aceita isso. Em todas as formas que o ser humano construiu, da cultura, da religião, ao longo dos milênios, é uma espécie de desafio à corrupção e à morte. Mas a gente racionalmente diz assim, mas a gente não se conforma com isso, mas não adianta, porque a natureza, né, ela mostra tudo que vive morre. Pois bem, eu acho que nem tudo que é racional pode ser real. Ao contrário do que o Hegel, o filósofo, disse, todo real é racional, eu acho que não. O real é uma parte do racional. E tem uma parte do real que está além da razão. Claro que o Hegel poderia estar falando de uma outra racionalidade, como tem gente que diz, não, é outra racionalidade. Bom, então talvez eu concorde com o Hegel. Independente do que ele quis dizer ou não, eu entendo que há uma possibilidade de realização, vamos chamar assim, da utopia impossível, né? Porque tem a utopia possível, tem a utopia impossível. Será que a utopia impossível, ela é impossível mesmo? Ou isso é só um nome? E que racionalmente ela nos parece impossível, mas que em outra perspectiva talvez ela seja possível. Então isso é em suma o assunto do meu primeiro livro, e esse será o assunto do meu segundo livro. Por que eu estou tratando de economia? Porque, pessoal, a economia trata da utopia possível. O que é possível realizar na Terra para o ser humano ser feliz, certo? E a realização da utopia possível na Terra, no planeta Terra, onde nós moramos, essa nave maravilhosa que nós moramos e nos encarregamos de bagunçar, enfim, essa utopia possível, na minha opinião, na minha concepção, ela é a base para o salto em direção a um destino que teria o ser humano. Bom, esse assunto eu vou tratar depois. Agora eu estou ainda na utopia possível. É possível no planeta Terra realizar uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita. Você, perfeita não, cara pálida. Por que ela nunca será perfeita? Por causa da finitude, por causa da corrupção nesse sentido mais vasto que eu estou falando, por causa que a gente envelhece, vai ficando velho, vai ficando chato, vai ficando ranzinza, a gente vai perdendo o vício
progresso, vai perdendo a juventude. Ninguém se conforma com isso. As pessoas podem dizer, não, mas não tem alternativa, mas não, isso tudo que tu está pensando é puro escapismo, quer dizer, tu quer escapar da realidade que é a da nossa morte. Mas a filosofia, pessoal, que se preza, tudo é motivo de especulação. A filosofia não afirma as coisas como uma religião afirma, mas ela não abre mão, se ela é filosofia que se preze, ela não abre mão de discutir, de especular e de ver as coisas com a máxima profundidade que ela consegue. E aqui nesse canal vocês vão ver, no mínimo, a minha tentativa de ir o mais profundamente possível nessas questões que dizem respeito ao ser humano. Muito bem. Eu recebi particularmente 2 críticas, uma dizendo assim, não, você comparou o brasileiro com uma criança e nesse ato você reduziu muito o mundo da criança, você usou o mundo da criança como uma coisa menor, né? E ela é vasto o mundo da criança. Eu concordo perfeitamente com essa crítica, até porque no meu primeiro livro que eu mostrei para vocês aqui, eu digo que nós, a humanidade, já viveu um tempo criança, que viveu num ambiente mágico, que ela descrevia o mundo não como nós hoje descrevemos, racionalmente e tal. Esse mundo era muito vasto. E eu digo que a metáfora do Jardim do Éden significa isso, esse passado do ser humano vivendo num mundo paradisíaco e mágico. E as nossas crianças também vivem esse mundo. E nós, quando éramos crianças, também vivemos esse mundo. E como que aconteceu que a gente se tornou esses adultos quadrados que não conseguem mais nem pensar que existe uma coisa chamada magia? Bom, então foi o processo de trazer do mundo infantil para o mundo adulto que nos fez pragmáticos para o mundo adulto, mas que nós esquecemos, nós recalcamos, como se diz na psicanálise, aquela infância da qual nós nem temos mais a lembrança, porque ela está ocultada de nós. E digo mais no meu primeiro livro, que o ser humano, para encarar todas as suas possibilidades, ele tem que voltar de novo para aquele estado paradisíaco, para daí encarar suas possibilidades. Esse assunto eu vou tratar depois, tá? Muito bem, então eu usei a imagem da criança para dizer assim, que o brasileiro se comporta no mundo adulto em alguns aspectos como uma criança infantil, que não sabe como o mundo funciona, então ela se torna ineficiente para lidar com o mundo adulto, certo? Porque o mundo hoje é um mundo adulto, racional, então o brasileiro acaba se tornando ineficiente. Então eu não quis em absoluto reduzir o universo da criança, pelo contrário. A segunda crítica que eu recebi é assim, você disse que a Alemanha esconde a sua corrupção, certo? E ao mesmo tempo depois tu disse que a Deutsche Welle, né, ela botou lá a corrupção da Alemanha. Então como assim? É uma contradição. De fato eu na hora me dei conta que seria uma contradição, mas eu não vou entrar nesse detalhezinho que ele é muito complicado. O que acontece, pessoal? Primeiro, a Deutsche Welle, eu disse que é a Globo do Brasil, mas é uma aproximação grosseira, tá? A Deutsche Welle é uma estatal, é como se fosse a nossa TVE, só que ela tem muita audiência na Alemanha e é uma das que mais tem audiência. Se não é a que mais tem audiência, é a segunda. O que acontece? Ela se assemelha à Globo no seguinte sentido, ela dá a visão oficial, vamos dizer, da Alemanha, entendeu? Como a Globo, a gente pode criticar a Globo, pode fazer o que quiser, mas o brasileiro, ele vai lá, critica a Globo, mas ele olha a Globo. Quem dá a visão oficial do Brasil é o Jornal Nacional, é a parte jornalística da Globo, digamos assim. Então só nesse sentido a Deutsche Welle, ela pode ser dita, é a Globo da Alemanha. Bom, mas então, caiu alguma coisa no chão aqui. Enfim, por que não há contradição nisso? Pessoal, o alemão sabe que existe corrupção. Existe corrupção na Alemanha? Existe. O alemão sabe? Sabe. Existe nos Estados Unidos? Existe. O cidadão sabe? Sabe. E assim é em todo mundo. No Brasil, há corrupção? O cidadão brasileiro sabe? Sabe. Eu estou me referindo à reação quanto a isso. Por exemplo, a Alemanha é como se fosse assim. Ela tem uma fossa.
O alemão sabe. E o francês vai visitar o alemão. Ele sabe que o alemão tem uma fossa? Sabe. Mas o alemão não abre a fossa para ele e fica aí discutindo, olha a minha fossa. Não, eles vão discutir outras coisas. O brasileiro convida os amigos e abre a fossa. Ele fica discutindo o dia inteiro. Imagina assim se a Deutsche Welle pegasse... Por que a Deutsche Welle botou essa matéria? Foi naquele tempo em que teve um escândalo envolvendo o Beckenbauer, vocês lembram? No futebol e tal. Então despertou interesse do alemão. Daí a Deutsche Welle fez essa matéria mostrando mais ou menos quanto que era o gasto da Alemanha com esse tipo de coisa, de corrupção, tráfico de influência. Por exemplo, nessa matéria, a Deutsche Welle diz assim, que os banqueiros alemães, quando ouvem falar de um escândalo envolvendo o uso de carro oficial por parte dos parlamentares, por exemplo, fora do seu fim, ou seja, na sua vida privada, foi pegar o filho no colégio com carro oficial, que lá também às vezes acontece, que nem aqui, eles dão gargalhadas. Por que eles dão gargalhadas, pessoal? Porque eles sabem quanto que eles pagam para a política, que isso aí é uma casquinha miserável. Então, o que rola por baixo dos panos é muito grande. Então, a Deutsche Welle abriu a fossa um pouquinho, certo? E mostrou, ok, mas é diferente de tu pegar no dia seguinte e repetir, no dia seguinte e repetir, depois tu começar uma operação e depois tu começa a promover promotor aqui, juiz lá, para aparecer na TV, herói nacional, aí persegue grandes empresários, banqueiros, prende um, prende outro, quebra empresas. Essa é a diferença, vocês me entendem? O mundo inteiro sabe, o brasileiro também sabe, só que ele tem predileção, o brasileiro, para discutir isso todo dia. O brasileiro vai trabalhar, fica meia hora, uma hora andando num transporte coletivo ruim, lotado, trabalha o dia inteiro, bastante, mais do que o alemão, volta para casa de noite no ônibus lotado, liga a TV, o que ele vê? Corrupção. Mas não pense que é porque a Globo quer botar corrupção. A Globo, pessoal, é uma empresa privada, que nem a SBT, a Record, eles estão sempre medindo a audiência. Se a Globo não põe corrupção lá, e a SBT põe, o pessoal desliga e vai para a SBT, porque o pessoal quer ver isso. Eu disse num vídeo, e repito, porque eu acho isso importante da gente saber, se conhecer. Nós somos muito mais como o Tupi-Guarani era aqui, do que como um italiano, como um alemão, como um português, como um espanhol, como um polonês, que vieram aqui, digamos, colonizar a América. E aqui dentro da cultura Tupi-Guarani, existiam mecanismos sociais, né, que impediam alguém de se sobressair sobre os outros. Eles tinham medo que isso acontecesse. Eles não queriam que se horizontalizasse, entende? É uma coisa do Brasil mesmo, entende? Tipo assim, a gente não deixa nada se construir, está sempre antropófago, comendo uns aos outros, impedindo. Por isso que aquela frase que eu falei para vocês do Tom Jobim, que é engraçada, mas ao mesmo tempo é real, que diz assim: fazer sucesso no Brasil é uma merda, porque todo mundo quer bater em ti, certo? E é mais ou menos isso. Então isso é uma característica do brasileiro. Será que eu tenho a pretensão de mudar essa característica do brasileiro, pessoal? Se vieram tantos povos para cá e essa característica tomou conta de todo mundo e está na nossa cultura? Não! Eu jamais vou conseguir mudar essa, e nem quero. Eu sou brasileiro e gosto de ser brasileiro. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é que nós temos que refletir quem nós somos, como nós somos, e aquilo que nos faz mal, aquilo que nos prejudica dentro daquilo que nós somos. Vocês me entendem? Porque até alguns anos atrás a gente era igual. No entanto, o Brasil apresentou momentos de grande crescimento, de projeção no mundo, mas essa característica nossa não refletida, não ponderada, não compreendida muito bem, nos boicotou. E nós estamos numa situação hoje que é função desse boicote. Não sei se eu consegui me explicar. É assim, ó, pessoal. A fábula das abelhas que eu falei para vocês, ela quer dizer o seguinte, que o moralismo espanta os negócios. Os negócios aqui na Alemanha, nos Estados Unidos, no Vaticano,
sabe, no Tibete, entre os mestres lá do Tibete, entre os monges do Tibete, o moralismo atrapalha os negócios. Vocês me entendem? O moralismo é coisa de criança, ela atrapalha os negócios, que é uma coisa de adulto. Então, ou o Brasil entende isso, e não é que não vai controlar a corrupção, tem que controlar sim, tem que ter controles, mas não nos prejudicarmos. É como se a gente fosse uma árvore, a gente está atacado por cochonilhas. Todas as árvores estão atacadas. Em todas, vocês podem ir no mundo, todas as árvores têm cochonilha. Se a árvore digamos, atravessa um período que ela se fragiliza, a cochonilha tomou conta. A árvore tem suas defesas, tudo ok, a árvore está boa, certo? Certo? Então, a gente não vai pegar porque tem algumas cochonilhas numa árvore e tacar-lhe veneno e matar a árvore junto. É isso. Eu acho que vocês já entenderam. Muito bem. Então, os meus vídeos, resumindo, eu vou tratar com vocês agora como o Brasil pode se desenvolver, se tornar um país rico mesmo. E o mundo inteiro pode, o mundo inteiro. Essa é a utopia possível, essa é possível e é perfeitamente possível, e de agora em diante eu vou tratar disso, como o mundo pode atingir essa utopia possível, com base em todas as coisas que eu já falei nos vídeos. Como é que foi nos Estados Unidos, como é que foi na Inglaterra, como é que foi no Japão, como está sendo hoje na China, o porquê do crescimento, papapá, e todas essas coisas, essas características regionais, né? E a partir dessa base que eu fiz até agora é que eu vou entrar no assunto de como construir neste planeta maravilhoso que nós moramos e nos encarregamos de bagunçar, como nós podemos organizar ele para ser uma espécie de quase paraíso, porque o paraíso mesmo a gente tem que tirar a finitude da frente. Eu não sei se isso é possível, eu não estou dizendo que é possível, eu estou dizendo que é possível sim especular a respeito disso. Vocês entendem? Então todos esses vídeos são de economia, mas em última instância eles vão ser de filosofia. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.